Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, seja bem-vindo a mais um Dois Dedos de Prosa, aquele pão de queijo, aquele café. E onde estou hoje é o posto M7, aqui da Avenida Nereu Ramos, que é 24 horas. Então, 7 dias por semana, qualquer horário do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você chega aqui e tem esse delicioso café, esse pão de queijo e toda a variedade aqui do posto M7. E para esse café especial eu recebo hoje o ex-vereador Adilson Sabato, que seja bem-vindo. Obrigado, Robson, é um prazer falar contigo e um prazer falar com toda a audiência do Rio Mafra Mix. Então, Adilson, a gente conversando aqui antes de entrar no ar, tem uma história muito legal, né? Um cara que vem do interior e que eu achava que era nascido em Mafra, é uma frense nascido em Itaiópolis. Me conta isso. A residência do meu pai é no quilômetro 21, lá na Vila Roots, e fica mais próximo de Itaiópolis. Então, quando o Adilson foi nascer, minha mãe optou por a maternidade de Itaiópolis à época. Então, sou morador da Vila Roots desde que nasci, mas nasci em Itaiópolis. Adilson, você trabalhou muito tempo com a jardinagem, foi tutor de universidade. Isso te levou, isso te trouxe um apelo popular para entrar na política? O que te motivou a entrar na política? Desde pequenininho, eu sempre me interessei pela política e pela vida em comunidade. Tanto que, quando ainda jovem, fui presidente da associação lá da Vila Roots, que tem lá a igreja, cemitério, fizemos o campo de futebol, incentivamos a prática do esporte lá, isso bem jovem. Então, depois, com 13 anos, eu vim a Mafra para estudar na Escolinha da Rede. Então, estudava na Escolinha da Rede e participava da ativo lá na vida comunitária da Vila Roots. Depois terminei meus estudos no Barão da Antonina, terminei a Escolinha da Rede, fui a Curitiba, me formei em processamento de dados, retornei a Mafra, casei, tenho 2 filhos, fiz mais uma faculdade em administração, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, fui, na época que trabalhava na rede, professor na antiga FUNORTE, atualmente UNC, e também fui tutor agora, por último, da Unopar, no polo de Rio Negro. Então, isso tudo motivou a gente a participar mais ativamente também como vereador. E meus filhos estudaram no Comecinho de Vida e no SEMA. Do Comecinho de Vida participei mais de 10 anos na APP. No SEMA, a mesma coisa, mais de 10 anos na APP. Então, tudo motiva a gente a querer uma comunidade melhor qualidade de vida para as pessoas. Quando você abriu a empresa de jardinagem, você também estava dentro da casa das pessoas. Isso te ajudou no convívio? Sim, foram 25 anos de empresa. Então, o dia a dia, o bate-papo com o cliente, estava o dia todo atendendo os clientes e conversando com as pessoas ao redor e vendo as dificuldades que o município apresentava e que a gente poderia contribuir. Como vereador nesses 4 anos, o que mais marcou positivamente na tua vereança? Um resuminho assim de vereador. Foram mais de 500 requerimentos, indicações de melhorias para a comunidade, mais de 100 requerimentos de informações, 27 projetos de lei. Então, só de denominação de ruas, é um caso que as pessoas não sabem, mas eu denominei 17 ruas em Mafra, mesmo estando em 2017, 2018, 2019, 2020, que foi o meu mandato de vereador. As pessoas moravam numa rua que não tinha nome. Então, veja as dificuldades que as pessoas enfrentavam e muitos ainda enfrentam por não ter nome na sua rua. Você foi presidente também. A presidência, ela traz mais pressão. Você sentiu mais pressão quando presidente? Você pegou uma Câmara, na época, um tanto rodeada de polêmicas, né? Sim, Robson, acho que tu lembra bem, nós ocupávamos a legislatura ali de 2017 e 2020, a pauta dos jornais e dos meios de comunicação, na faixa aí de 30% se falava só da Câmara.
Por quê? Porque a gente divulgou muito, né? Principalmente quando fui presidente, eu digo, temos que colocar o legislativo próximo da comunidade. E assim foi feito. Então, com transparência, todos os projetos que chegavam a gente discutia muito, né? Eu participei por 3 anos da Comissão de Finanças, é onde passam os recursos, né? Todo projeto que envolve dinheiro passa pela Comissão de Finanças. Então a gente tinha as audiências, tinha as reuniões, trazia para dentro da Câmara a comunidade para discutir as questões. Falando em comunidade dentro da Câmara, como que você vê a participação hoje da comunidade? As pessoas, elas perderam interesse pela política ou pelos políticos? Meio a meio, né? Porque as pessoas vão... O dia a dia das pessoas é muito, hoje, complicado, né? Porque todo mundo depende de cumprir horário. E quando a gente vota em alguém, a gente acha que essa pessoa está lá representando diretamente os meus interesses. Como uma procura, digamos, uma procuração. Sim, tanto, Robson, que quando eu me elegi vereador, em maio de 2017, eu encerrei a minha empresa. Isso já tinha passado para os meus funcionários de que se eu me elegesse vereador, no ano seguinte, em maio, eu encerraria as atividades. Por quê? Porque eu queria me dedicar exclusivamente à vereança. Porque, por exemplo, nós tínhamos reunião da Comissão de Finanças na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Por quê? Porque a gente precisava envolver a comunidade, trazer os interessados para essa discussão. Então, na época, eu, vereador, me dediquei exclusivamente aos trabalhos da comunidade. Falando em comunidade e proximidade, você trouxe o projeto Câmara Mirim, que era um projeto que existia, mas não estava sendo praticado. Como que você vê hoje a importância da criança e do adolescente? O adolescente hoje não quer saber de política. É difícil o adolescente que com 16 anos que ele se interesse em votar. Diferente da minha época, que não via a hora de chegar à idade de votar. Como que você vê esse contexto? É que a gente tem que mostrar para as crianças que elas são peça fundamental nesse quebra-cabeça. Elas vão ser os futuros vereadores, deputado estadual, federal, prefeito da cidade. Eles vão ser os agentes de transformação. Então a gente tem que embutir desde pequenininho, por isso o projeto Câmara Mirim, né? O projeto tinha sido aprovado há 10 anos atrás. Quando em 2018 fui presidente, eu disse, não, vou implantar. Tinha muita gente que não queria, né? Porque dá serviço. Mas implantei, né? E vem gerando frutos. Por quê? Porque você envolve as crianças do 8º ano com a eleição dentro da escola, então eles têm que fazer campanha, eles têm que falar sobre política, a professora fala sobre política, da importância de ter um representante da comunidade no legislativo, né, na Câmara de Vereadores, levando os seus pleitos. Eles fazem as sessões, né? É importante que o pessoal dê continuidade para esse importante projeto e espero que ele nunca pare, que a sementinha que foi plantada lá com a aprovação do projeto e depois com a implantação realmente do programa continue e provavelmente a gente vai ver muitos bons frutos saindo desse projeto. Ainda quando presidente você recebeu a transferência do prédio da antiga prefeitura, né, o antigo Paço Municipal, que até hoje é alvo de polêmicas, se vai receber a nova sede da Câmara ou não. Na época que esse prédio foi passado, você viu ele como um presente de amigo ou como um presente de grego? Nós, na Câmara, que era a escolinha da rede, e era um saudosismo para mim, porque eu estudei ali, eu fiz a escolinha da rede naquele mesmo prédio, em 83 a 86. E não havia manutenção, né? Como é um prédio da União, a Câmara não pode investir os recursos lá para melhorar, não tinha acessibilidade, né? Então, quando a gente fez as tratativas para reformar, trabalhar a antiga sede da prefeitura, foi um presente. Um presente para a gente ter uma Câmara para chamar de nossa, né? Para chamar a nossa casa.
porque foi feito o projeto, um gabinete para cada vereador, novo plenário, com sala de reuniões, sala de imprensa, nova parte de som, de transmissão, as pessoas poderiam assistir numa condição melhor, né? Teria espaço para exposição de trabalhos da comunidade, porque são 700 metros quadrados embaixo e 700 metros quadrados em cima, são aproximadamente 1.400 metros. Então, daria para fazer uma excelente Câmara. Tanto que eu fiz o projeto com a assessoria e a participação da Prefeitura, os engenheiros da Prefeitura, e chamei a licitação para a reforma do telhado, adaptações que precisariam. Na época, não se gastaria perto de R$1 milhão. Tanto que, como presidente, eu devolvi para os cofres da Prefeitura no final do ano mais de R$1,5 milhão. Então a Câmara sempre teve recurso para reformar aquele prédio. A situação que ele se encontra hoje, até a gente teve uma audiência pública recente que você participou. Sim. A situação que se encontra hoje, você acha que vai chegar... Qual é o futuro desse prédio? No contexto atual, ele se tornou muito mais caro para que seja revitalizado. Hoje não se fala mais em reforma, e sim revitalização. Está muito além. Você acha que alguém errou nesse contexto todo? Se errou ou não, mas que houve um pouco de omissão, eu acho que sim, porque recursos tinha. O que faltou, acho que foi vontade de fazer, né? E a gente teve na audiência, viu as condições, o telhado chove mais dentro do que fora. Quer dizer, parte antiga, as madeiras vão apodrecendo, vai caindo. Isso acontece na casa da gente. Se a gente vê uma goteira, não troca a telha, vai danificar. Naquela audiência, até a gente comentou que reuniu bastante gente, até então saudosista, né? A unanimidade do plenário, das pessoas que estavam ali, era que seja revitalizado, porque aquilo faz parte da história. Alguns são favoráveis que seja demolido e construído uma sede nova. Na tua opinião, deve ser restaurado? Eu acho que sim, porque tem toda a história, está naquele prédio. E a gente vê assim, vai custar um pouquinho mais. História não tem preço. Passado, o que nós construímos, vai ficar para a eternidade. A gente vê Joinville restaurando o antigo moinho deles lá, prédio de vários andares. Vai em São Bento, todos os prédios restaurados. E eu acho que o que é mais importante, Robson, da manutenção nos prédios públicos, né? Eu pedi e fui atendido na reforma da antiga Casa da Cultura, que estava o Porcom ali. No início eu moro na José Boitê ali, bem naquele entroncamento. Está 2 anos e meio lá, entrando água lá, sem telha, faltando goiva. Eu acho que tem que dar manutenção, né? Adilson, você foi também candidato a deputado federal, onde você ficou numa suplência. E a gente vê muito, a cada eleição, a nível estadual, a nível federal, a gente vê muito uma divisão de votos de Mafra e da região, que acaba o Planalto Norte ficando sempre sem representante estadual e sempre sem representante federal, né? Você colocou seu nome à disposição na época. Qual que foi a dificuldade? Como que você viu a aceitação de um nome de Mafra como deputado federal? Aí eu quero colocar em duas situações assim. A dificuldade de ser candidato, porque mudou a regra na eleição para vereador, que eu participei também, sou suplente de vereador, era um número de cadeiras mais 50%. Então, em Mafra, por exemplo, 20 candidatos, 13 cadeiras mais 7, 20 candidatos. Na eleição para deputado federal, mudou a regra, que vai valer para a eleição municipal também. É o número de cadeiras mais uma vaga. Então, são 16 deputados federais, 17 candidatos. Para vereador, na próxima eleição, são 13 cadeiras, mais uma vaga. Então, são 14 candidatos, não mais 20. Então, na próxima eleição, nós vamos ter uma redução aí por baixo de uns 100 candidatos a vereador, né? Então,
a dificuldade para entrar na cota masculina para ser candidato a deputado federal pelo estado de Santa Catarina. Então, eu agradeço ao meu partido, a União Brasil, que me deu a condição de ser candidato a deputado federal pelo Planalto Norte. Pela União Brasil, eu era o único candidato a deputado federal. E o que eu senti na pele, eu acho que todos que foram candidatos a deputado estadual e a federal do Planalto Norte sentiram. Há uma falta de apoio do Planalto Norte abraçar os candidatos, né, tanto a estadual como a federal, e dizer, nós precisamos ter um representante, tanto em Brasília como na Assembleia Legislativa. Hoje, nós estamos sem pai e sem mãe, né? Porque não temos um estadual e nenhum federal. Você acha que essa questão de canalizar muitos votos para fora é uma questão cultural ou é uma questão mais de sempre tem alguém daqui levando o voto para fora, trocando favor? Como que você vê essa falta de que vamos abraçar, seja quem for, mas um candidato de Mafra? Eu senti uma dificuldade grande assim na questão das autoridades que trabalharam para candidatos de fora, principalmente para a federal. As entidades também se mantiveram neutras, porque a gente sabe, como o período de campanha é muito curto, são 45 dias, e você tem que correr o estado, você precisa que, por exemplo, o empresário te ligue e diga, Adilson, tenho 500 funcionários aqui, eu preciso de 500 colinhas. Você pode pedir para alguém deixar aqui que eu vou entregar para os meus colaboradores? Isso não ocorreu, sabe? Então eu acho que é fácil a gente ficar dizendo, a gente precisa de um deputado estadual, precisa de um deputado federal, mas a gente não descruza os braços. A gente precisa abraçar os nomes, escolher, né? São vários, seleciona, né? A gente tem essas possibilidades, mas precisamos ter deputado estadual e deputado federal. Temos que seguir o exemplo de Jaraguá do Sul, deputado estadual e federal. Tirando esse contexto da população, dos eleitores e de quem poderia apoiar, você acha que também não falta uma certa roda de conversa entre os candidatos? Mafra com 2, 3 candidatos a deputado federal, 3, 4 candidatos a deputado estadual. Se de repente Mafra focasse todas as lideranças em um deputado estadual, um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal, não seria talvez mais fácil? Essa divisão de votos interna também prejudica. Prejudica. Então, é importante. Eu acho que política é diálogo. Você tem que conversar. Porque ninguém ganha sozinho. Ninguém faz hoje mais nada sozinho. Principalmente uma eleição para estadual e federal. Você precisa sentar, conversar, tirar as vontades próprias e ver quem tem condições, né? E ter o apoio da comunidade. Foi isso que faltou na última eleição? Foi isso que faltou. Adilson, o que você planeja para o teu futuro político? Hoje atualmente sou o presidente do União Brasil em Mafra. A gente está trabalhando, organizando o partido para a eleição municipal, né? Temos sentado e conversado com outros partidos, né? Para termos opções de candidato a prefeito, vereador, até porque como essa redução de candidaturas a vereador, fica mais difícil ter a nominata, porque diminui os candidatos, o número de votos aumenta e às vezes afugenta alguns candidatos. Mas vocês pensam em apoiar algum candidato? Estamos abertos à conversa com todos os partidos. E você, o teu nome, Adilson Sabato, que vem a vereador? O meu nome está à disposição do partido. A gente sempre brinca, a gente é um soldado do partido. Se for para somar, sim. Se tiver possibilidade para o executivo, estamos à disposição, onde a gente somar. Se não precisar, não serei candidato, estou à disposição do partido. Como que você vê hoje a atual Câmara e atual Executivo? Como que você vê o contexto político de Mafra atual? A gente vem de um histórico de cassações, de 3 prefeitos em um dia, de prefeito cassado, de vereador cassado.
Como que você vê hoje? Mafra vive uma certa paz política atualmente? Com certeza, eu acho que a partir da nossa legislatura ali, acalmou, né? Era uma Câmara mais aguerrida, mais cobrada, né? Porque a gente tinha muitos órgãos cobrando, Ministério Público, Observatório Social, estava sempre fazendo com que nós trabalhássemos mais e de repente melhor em prol da comunidade, né? Porque a cobrança é sempre importante. E o executivo da legislatura passada teve tranquilidade para administrar, como o atual prefeito está tendo tranquilidade para administrar. Acabou aquela nuvem escura de cassações e tal. Porque assim, ó, hoje o município, o orçamento do município são mais de 260 milhões de reais. Então é bastante dinheiro. Então tem que fazer as obras. Só que tem que fazer obra boa, obra que dure, né? Porque nós estamos lidando com dinheiro que é de impostos e é um dinheiro sagrado. A gente tem que zelar pelo dinheiro, principalmente quando o dinheiro não é nosso, né? E vem de impostos, e a gente sabe que quem paga impostos é do seu suor do dia a dia. Tá certo, Adilson. Para quase a gente encerrar, teve uma vez um projeto seu sobre o estilingue. Muita gente até levou na brincadeira, que você criou um projeto para regulamentar o estilingue. Fala pra gente, de onde é que veio essa ideia e qual era o objetivo? Na época nós tínhamos atletas representando o Mafra em campeonatos na Espanha, fora do país, e com ótimos resultados. Então, o que essas pessoas, esses atletas me procuraram e pediram para regulamentar o esporte em Mafra. Por quê? Porque eles queriam trazer um circuito internacional do esporte que passasse pelo município. Isso geraria renda para hotéis, porque ia trazer turistas, iam trazer competidores. Então, nada mais que eu fiz foi regulamentar o esporte no município. E o esporte do estilingue é regulamentado, se eu não me engano, no Mato Grosso, que o estado todo é regulamentado para o esporte. Então, em Mafra, como nós tínhamos o grupo e os atletas que participavam e queriam trazer esse circuito internacional para o município, a gente regulamentou o esporte. Tá certo. Esclarecido a dúvida. Adilson, para a gente encerrar, qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, para quem acompanhava o Adilson lá já em 2017, 2018? Quer dizer que tem muita coisa ainda para ser feita em Mafra e que pode ser melhorada, né? Estamos 106 anos. Eu fui vereador nos 100 anos, que foi muito importante para a minha caminhada, porque eu pude participar melhorando a vida das pessoas no meu mandato de vereador. Então, o que eu peço é que Deus nos abençoe, e quero deixar um caloroso abraço para toda a audiência do Rio Mafra Mix, para você, Robson. Tá certo, Adilson. Muito obrigado. Sucesso na sua caminhada. Obrigado. E a gente fica por aqui. Agora vamos continuar tomando o nosso café, nosso pão de queijo. E na próxima semana a gente retorna em outro posto da Rede M7, sempre com um bate-papo gostoso, um bate-papo divertido para quem nos acompanha.